pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Que o Senhor Jesus, em sua soberana graça, possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes em mais uma exibição do programa A Luz da Palavra, quando estamos meditando no texto bíblico que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4, quando o evangelista São Lucas, que presenciou muitos e muitos acontecimentos na vida do Senhor Jesus, na vida dos seus companheiros de caminhada, de ministério, daqueles apóstolos, daqueles discípulos contemporâneos seus. São Lucas foi criterioso. O evangelista São Lucas, ele foi cuidadoso para poder retransmitir. Por que todo cuidado, todo critério? Ele disse aqui, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. São Lucas disse que minuciosamente se informou de tudo desde o princípio. E ele disse ter colocado os fatos em ordem. Ele era criterioso, ele era cuidadoso. Eu acredito que quando se trata acerca de alma, acerca de salvação, acerca de ensinar, pregar, propagar o Evangelho, devemos ser mais minuciosos, mais cuidadosos, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando os avisos, os recados, as notícias vão sendo repassada e repassada ao longo do tempo, aquela história tende a desvirtuar um pouquinho da sua originalidade e alguns às vezes até a recebem com outro olhar, a entendem de outra forma diferente do que o autor. É como um livro. O autor às vezes pode escrever um determinado tema, assunto principal, e as pessoas tirarem muitas e muitas ideias daquele mesmo tema, ideias que talvez o autor nada tenha pensado acerca delas. A coisa vai desvirtuando. Por isso que no caso da Bíblia, dos evangelhos, da pregação da palavra de Deus, houve critérios, houve cuidado. No caso do Evangelho, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles homens divinamente inspirados por Deus, a Bíblia diz que eles trabalharam com minúcias, até porque não era só o homem e sua intelectualidade, sua inteligência. Eles não eram intelectuais, pelo contrário, eram simples, mas eram orientados pelo Espírito Santo. Eles eram guiados por Deus. A Bíblia chega a dizer que a Escritura, ela não é de particular interpretação, mas toda ela é divinamente inspirada. Então, mesmo que muitos escribas tenham sido usados para escrever, e homens como Lucas tenham sido usados para colocar muitas coisas em ordem, ainda assim
A Bíblia disse que Deus cuidou das minúcias, a ponto de ser ela totalmente inspirada. A Bíblia chega a dizer no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, verso 16 em diante, que se alguém tomar a ousadia de acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, sua própria parte será tirada do livro da vida, seu direito será cortado, ele irá perder o direito de entrar na cidade santa e desfrutar da vida eterna. A Bíblia diz que as pragas que estão previstas neste livro cairão sobre aqueles que tentarem deturpar a informação eterna, aqueles que tentarem acrescentar ou tirar, aqueles que tentarem fazer da boa nova, da anunciação do evangelho, da boa notícia, um fake ou uma notícia falsa. Não é o que está hoje em alta aí nas redes sociais, tendo o mundo até que criar leis para cuidar deste mundo de redes sociais. Fake é o termo que eles usam para denominar contas, perfis usados na internet, mas que são falsos, que ocultam a identidade real do usuário. A própria palavra fake significa isso, falso. E nós não podemos fazer do evangelho o que os homens naturais fazem com toda e qualquer notícia que sai por aí. Estica um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, tira daqui, acrescenta de lá, e daqui a pouco a notícia não é mais verdadeira. O evangelho não pode ser assim. Nós não podemos levá-lo, propagá-lo da maneira que nós achamos conveniente. Não. Jesus Cristo disse em sua palavra que nós teríamos que sermos fiéis, não poderíamos tirar nem um tio, nem um jota. Por isso, meu amado ouvinte, nessa era de fake, nessa era de notícias e informações falsas, nesta era de piratarias, nesta era de cópia, de personificação, de imitação daquilo que é verdadeiro, eu te pergunto, a fonte da qual você está bebendo é confiável? As informações que você tem obtido, elas são edificantes para a tua alma? Ou elas serão destrutivas para você naquele dia final? De quem você tem recebido as tuas informações? Tem você recebido informações precisas, corretas, que edifiquem, que você pode confiar com os olhos fechados? Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que o apóstolo São Paulo um dia, ele recebeu informação vinda de uma fonte tão segura, de uma fonte tão confiável, não haveria notícia falsa ali, erro doutrinário ali, crença errada ali, adoração errada. Quem se posicionasse naquilo que Paulo estava ensinando quando esteve aqui na terra, este acertaria o alvo, porque não era fake, era original. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo São Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não aprendi nem recebi de terceiros, de homem algum, mas diretamente de Jesus Cristo. Foi o que Paulo disse. E ele vem e disse assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, falso, fake. Foi o que o apóstolo São Paulo disse. Se você quer receber informações acerca de ordem, conduta cristã, doutrina que agrada a Deus, fundamento inabalável, se você quer receber notícias, um evangelho que você saiba
que não foi adulterado, modificado ao longo do tempo, ao longo de sua anunciação, ao longo das eras, quando foi passando de mãos em mãos, passando de lábios em lábios, de reformadores em reformadores, você deve voltar à Bíblia e olhar o que Paulo pregou, porque Paulo foi a notícia precisa, sem acréscimos, mas também sem nenhuma subtração. Não acrescentou e não tirou nada. Ele entregou do jeito que Deus lhe passou, independente do resultado, no que aquilo resultaria. Perseguições, dores, morte, calúnias. E isso tudo sobreveio sobre o apóstolo São Paulo, o primeiro mensageiro enviado aos gentios, às nações fora de Israel, fora dos judeus. Mas ele entregou a notícia do jeitinho que saiu da redação de Deus. Da redação de Deus, ela saiu para o coração de Paulo. E Paulo disse: se alguém anunciar diferente disto, é anátema. Se alguém batizar diferente disto, é anátema. Se ministrar a sua ceia diferente disto, é anátema. Se quiser conduzir a igreja do Senhor, levar o evangelho de Cristo diferente disto, que eu, Paulo, como sábio arquiteto, já pus o fundamento, seja anátema. Esta construção ruirá sobre a cabeça do tal que adulterar o evangelho, a informação. Por isso que eu estou perguntando para você, de quem você tem recebido informações? Nesse momento, eu estou recebendo diretamente de Deus, porque estou apenas repassando o que Paulo pregou, o que está na Bíblia. Quando passamos do jeitinho que está na Bíblia, sem emendas, sem brechas, sem acréscimos, sem subtrações, então podemos confiar o nosso espírito, descansar a nossa alma, porque Jesus disse: examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Escritura é Deus, testifica da vida eterna, é o que poderá nos libertar, mas não pode ser adulterada com absolutamente nada. Seria como você tomar uma garrafa de 2 litros de água pura e cristalina. Aquela água pura e cristalina é a palavra de Deus. E você vem e coloca 2 ou 3 gotinhas de veneno. Aquela água já não é mais pura, porque uma solução foi posta sobre ela. Uma química foi pingada sobre ela, já não é mais pura. Assim também é o Evangelho. O Evangelho e interpretações humanas já não é mais puro. O Evangelho, o que pensa o doutor fulano de tal, ou o seminário, já não é mais puro. De quem você tem recebido informações? Será que você não tem bebido uma água com algumas gotinhas? Não tem comido um pão levedado? Como disse Jesus, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não é o que está acontecendo hoje? O Evangelho está sendo adulterado, levedado. Já não se pode confiar mais em tudo que é voz que surge, em tudo que é porta de igreja que se abre, em todos que aparecem pregando em nome de Deus, em nome da fé, em nome da salvação. Já não se pode confiar mais. Tem que ser vigilante, prudente. Deve-se examinar as Escrituras, porque Oséias disse: o meu povo se perde. Por quê? Porque lhes falta conhecimento, porque não examina as Escrituras, porque vive com uma fé, com experiências terciárias. De quem você tem recebido informações? De qual fonte você está bebendo? De que fonte você tem recebido as notícias que você tem adquirido acerca os ensinamentos que você tem recebido acerca do Evangelho? De que fonte estás bebendo? Fonte de águas doce ou amarga? De qual panela você está comendo? Se lembra daqueles 100 profetas que Eliseu olhou e disse: a morte na panela? De qual panela você está comendo? De qual cálice você está bebendo?
O de Jesus ou da religião dos fariseus e dos saduceus? Deve-se pensar acerca disso. As informações que recebemos acerca da palavra de Deus, acerca do que é, como vive, como crê a verdadeira igreja, acerca de como se fundamenta uma verdadeira família para agradar ao Senhor, do que significa viver ou o que é viver uma verdadeira vida cristã. Você tem que pensar acerca disso, porque com salvação, vida eterna, de cristianismo não se brinca, o assunto é muito sério. De quem você tem recebido suas notícias? Será que você não é mais uma vítima do fake? Que põe as suas fotos bonitas, suas paisagens lindas e atrativas para propagar a sua mentira? Não foi o que o diabo fez no jardim do Éden? Ele fez a sua mentira parecer ser bonita, prazerosa, lucrativa demais para Eva, por isso que ele a enganou. E Paulo disse que Satanás, o maior enganador de todos os tempos, ele até mesmo se transfigura em anjo de luz para poder enganar, para poder destruir, para poder realizar o seu intento, matar, roubar e destruir. Por isso que eu te digo, de quem você tem recebido as tuas notícias, as boas novas, a anunciação do Evangelho, o ensinamento, quem prega para ti está interessado em teu arrebatamento, na salvação de tua alma? Você deve pensar acerca disto. Quem mostra para você o Evangelho está lhe ensinando o que significa viver uma verdadeira vida cristã ou apenas está te cauterizando com religião, contando que vá à igreja uma vez na semana, contando que seja caridoso, que seja um bom religioso, tudo está bem. Cuidado, você precisa ter total certeza, porque aqui na Bíblia Sagrada, onde eu li, no capítulo 1 do evangelista São Lucas, ele mesmo disse que ele tratou de ser informado minuciosamente para que conheças a certeza das coisas, para que conheça Lucas 1:4, a certeza das coisas. Você precisa ter certeza se Deus aceita a forma como você foi batizado. Você precisa ter certeza bíblica se Deus aceita a comunhão, a forma como você tem ceado. Você precisa ter certeza se Deus está aceitando tua confissão de fé. Será que você realmente tem recebido vida eterna? Ou será enganado, será decepcionado no dia do juízo final? Você tem que pensar acerca disto. Informações. Você tem que meditar acerca disso. Boas novas. Notícias. O Evangelho é uma notícia. É um boletim informativo que vai de encontro ao coração dos homens. Mas ele tem que levar a real mensagem sem que ela seja modificada, adulterada. Imaginemos nós quando Israel foi para destruir a cidade de Jericó. Ali foi recebido naquela casa de Raabe quando os inimigos os descobriram ali. Queria capturá-los. Eles se esconderam na casa de Raabe, se salvaram. Aquela mulher foi generosa para com eles e eles disseram: que podemos fazer para poder retribuir o teu favor? Ela disse: tenho ouvido dizer que o vosso Deus é forte. Com mãos fortes vos tirou do Egito e vem passando por cima, atropelando todos que tentam parar em seu caminho. E eu sei que essa cidade é amaldiçoada, entrará em julgamento. Eu quero escapar do juízo, do julgamento, da taça da ira de Deus. Então aqueles mensageiros a instruíram, dizendo que ela colocasse um cordão vermelho na janela, que quando o exército do Deus vivo entrasse em Jericó, tudo iria cair. Mas aquela casa que tivesse o sinal permaneceria de pé. E Josué recebeu seus 2 espias
que levou esta informação para eles: não toque naquela casa que tem o sinal vermelho. Foi a casa que nos guardou, que acolheu o evangelho. É a casa lá dentro de Jericó que fez menção de crer no mesmo Deus que nos tirou da terra do Egito. Aquela mulher foi ensinada a como escapar da ira de Deus. Será que você está sendo ensinado a como escapar dos juízos, da grande tribulação, dos horrores do Hades, da região dos perdidos, do inferno? Será que você está sendo ensinado a como obter vida eterna? Ou é apenas ensinado a ser um bom empresário, um bom jovem, um bom marido, uma boa esposa? O que está bem, isso é glorioso, mas você precisa ser ensinado, como Raabe foi ensinada, a escapar dos juízos. Alguém tem que te ensinar como escapar do juízo final, como escapar do período da grande tribulação que se estabelecerá nessa terra após o arrebatamento da igreja. Raabe foi bem instruída, aplicou o sinal, tudo caiu, mas sua casa não caiu, porque ela recebeu uma informação, uma boa nova, uma notícia, uma mensagem que não tinha variação, que não era adulterada, era limpa, pura, cristalina. Tudo em Jericó caiu, porém, aquela cidade amaldiçoada, ali dentro tinha uma pessoa, pelo menos uma pessoa tinha ali dentro que deu guarida, que recebeu de Deus. Louvado seja Deus, sempre haverá alguém para receber de Deus, sempre haverá alguém, nem que seja uma pessoa, para dar guarida ao verdadeiro evangelho. O evangelho é uma informação, é uma notícia e não pode ser adulterada, tem que ser precisa e no tempo real, na hora certa. Como quando Ló estava em Sodoma, 2 anjos bateram em sua porta e não levaram uma mensagem fake para ele, que não se cumpriria, que era mentirosa, falsa. Mas 2 anjos ali entraram e disseram para Ló: essa cidade irá se queimar, o pecado tem proliferado, Deus tem enojado de Sodoma e fogo queimará dessa cidade. Escapa-te depressa, Ló, com a tua família. Ló recebeu uma notícia precisa, verdadeira, correta, uma mensagem de libertação, de misericórdia, de graça, que lhe fez escapar dos juízos, que caiu sobre aquela pervertida, cruel cidade de Sodoma. Oh, meus amados ouvintes, os anjos tomaram Ló pela mão e tiraram a Ló de dentro daquela cidade. Ló aceitou aquela genuína mensagem que não havia sombra de variação, dúvida alguma, vinda diretamente do plantão de notícias de Deus. Deus foi o redator, foi o editor. Deus é quem enviou aquela notícia. Saiu do coração de Deus. Nós precisamos de evangelho assim. Precisamos de informações, mas que venha não de seminários que tanto conjecturam a Bíblia e Deus e sua palavra. Deus não é para ser indagado, sua palavra não é para ser questionada, é para ser crida, recebida no coração. Deus falou, tome em teu coração a sua palavra, aceite-a, aceite-o. Deus não é para ser indagado, questionado, teologia, estudo de Deus, o barro querendo estudar o oleiro, a criatura querendo estudar o Criador. Como pode tal coisa? Temos que abraçá-lo, crê-lo, acatarmos a sua palavra. Ela é soberana, ela é precisa, ela é exata. Nunca falhou nenhum tio, nenhum jota. Todas as suas profecias têm se cumprido. E até historicamente e cientificamente está comprovado que as palavras bíblicas são exatas, precisas, verdadeiras. Sempre se cumprem. Nós precisamos de informações, mas que venha do alto e sublime trono de Deus, como Paulo recebeu um evangelho do trono de Deus. Assim também, meus amados ouvintes, você tem que receber este evangelho que vem do trono de Deus para salvar você, para salvar a tua alma,
este evangelho que vem do trono de Deus. Sabe para quê? Para te fazer escapar das ruínas que esta Jericó do século 21 virará. Das ruínas e cinzas que esta Sodoma deste século 21 virará. Malaquias capítulo 4. Eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno, e todos os soberbos e os que cometem perversidade serão abrasados, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará raiz e nem ramo. É o que diz a Bíblia. Você precisa de uma mensagem que te leve a receber Deus em sua alma, o batismo do Espírito Santo em teu coração, a santificação no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Você precisa receber uma mensagem, um evangelho que não varia, que não está acrescentando e nem tirando. Você precisa receber um evangelho que venha desta fonte cristalina que é Jesus. Receba na tua alma a Cristo como teu Salvador. Peça o teu batismo em nome de Jesus Cristo. A maior verdade que o mundo já conheceu é: não há nenhum nome em cima no céu ou embaixo na terra pelo qual os homens conseguirão escapar do juízo final, senão o nome de Jesus Cristo. Aceite-o, aclame-o, invoque-o sobre a tua vida. Venha servi-lo e aceitar o seu pacto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus prezados ouvintes, se você foi tocado por esta mensagem e gostaria de contactar conosco, você pode nos ligar no 99128 4456, 99128 4456. Ou, se preferir, envie a sua mensagem pelo WhatsApp no DDD 31 e o telefone é 99365 6921, 99365 6921. E nós oraremos por você, clamaremos a Deus em seu favor. Se deseja também nos visitar, a nossa igreja está situada na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente, bem próximo ao SESI. Os nossos dias de cultos acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9h e às 19h. Esperamos por você.